saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu guiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas que há quem. Meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Pela muito bela esperança dos que vigiam por ti. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, mais uma vez aqui para palestrarmos um pouco sobre a Escola Bíblica Dominical. A lição 9 da EBD, desse dia 31 de maio de 2020, e traz o tema o mistério da unidade revelado. Nós vamos conhecermos aqui o que Deus revelou, vai nos falar através do apóstolo Paulo, para nos trazer esclarecimento acerca daquilo que foi revelado, que tornou-se a vitória, de onde formou a igreja e tornou-se a vitória para aqueles que creem. O texto áureo nos diz assim: o qual, no outro século, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. A verdade prática nos diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e os apóstolos do Novo Testamento. Então, o que estava oculto, quer dizer, mistério, é aquilo que estava encoberto, que ainda não havia sido revelado. No caso, o mistério que ele fala aqui é o mistério da reconciliação. Deus reconciliando consigo o mundo, não só tendo um povo exclusivo, mas bem da verdade que para ser de Cristo tem que ser exclusivo, tem que tornar-se igreja. Nós vamos aprender que a igreja não é formada de uma nação única, mas é do povo de todo o planeta Terra, aqueles que reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta aos Efésios, capítulo de número 3, versículos 1 a 13. Você depois leia com bastante atenção, para que você fique bastante inteirado acerca da lição. O propósito da lição, o objetivo da lição, primeiro é explicar o mistério oculto, que os judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Então, essa revelação que causou muita polêmica a princípio, quando ela surgiu, mas essa é a grande realidade. Deus, ele junta judeus convertidos e não judeus convertidos
que formam um povo, que formam um corpo onde o Senhor Jesus é o cabeça. O segundo objetivo é expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o terceiro objetivo é mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Deus não faz nada fora do tempo. As coisas de Deus são realizadas no tempo e no tempo dele, não no nosso. Vamos à introdução da lição, para a gente ganhar tempo. A introdução diz que Paulo e os demais apóstolos têm como os profetas do Novo Testamento receberam, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam de Cristo, por meio de Cristo, a revelação do mistério oculto, onde versículos 1 a 3, Paulo traz esse esclarecimento. Ele diz só, nessa lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, versículos 3 e 6 do capítulo 3, aos Efésios, como este mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, versículos 5 e 10. E como foi eles pré-estabelecido por Deus na eternidade. Versículo 11. Então, aqui essa introdução vai nos dar o parecer do assunto que iremos discorrermos nessa lição de número 9. O primeiro tópico vai falar sobre mistério oculto, o mistério oculto no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, não foi revelado e o povo hebreu, eles acreditavam que eles eram exclusivos. Então, o povo achava que era só dos hebreus o direito de se aproximar de Deus. E qualquer pessoa, para adorar a Deus, tinha que se fazer judeu, por meio da circuncisão. Então, mas a gente encontra no desenvolvimento bíblico que o próprio Deus dizia que a principal circuncisão é a circuncisão do coração, a limpeza do coração, e não simplesmente arrancar o prepúcio do órgão masculino e continuar com o coração cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de revoltas, vivendo uma vida na violência, na idolatria, na imoralidade e, acima de tudo, distante do Criador. Nós vamos entender aqui no primeiro subtópico que fala sobre o conceito bíblico de mistério. No grego, mysterion. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser revelada. No capítulo, ele vai falar aqui no capítulo 3, versículo 3, que ele fala que ela foi revelada. Ele sofreu por esse motivo, sofreu muito, porque foi chamado para desvendar esse mistério, para trazer essa revelação aos judeus, eles que eram fanatizados pela forma que até então a religião judaica se comportava. Eles automaticamente tiveram em Paulo um tremendo de um rival, e aí combateram de todos os lados, mas Paulo estava diante da ordem, estava passando a ordem, estava diante de um grande problema, mas ele estava sob a ordem de um excelso e grandioso Deus. Então, querido, ele diz assim, não se refere
algo misterioso que somente alguns poucos indicados possam compreender, como ensinam alguns aspectos de falsos miticismo. Os miticistas, eles ensinam coisas complicadíssimas, difícil de que as pessoas compreendam, e aí acabam induzindo o povo e complicando a mente do povo. O Evangelho veio dar um esclarecimento, mas não trazer uma clareza. Pelo contrário, ele não veio para trazer complicação. O Evangelho veio para trazer esclarecimento. Olha só, pelo contrário, no cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então, o Evangelho é isso, ele vem dar esclarecimento. Paulo, ele sofreu muito por isso, porque ele veio com uma mensagem esclarecedora para tirar o povo daquele fanatismo religioso. Assim, ali sim, havia fanatismo religioso, porque eles se sentiam superiores a todos os demais, sabe? Quem não pertencia à agremiação de Israel, se quisesse submeter, teria que ser obrigado a passar pela circuncisão e obedecer aquelas regras e ritos a qualquer custo. Não era algo que fosse por amor. E a gente vai ver a diferença aqui na questão do Evangelho. O Evangelho, é bem da verdade que o homem é chamado pela graça de Deus, ele é escolhido, Deus chama o homem por causa da graça, porque ele entende, e ele recebe a graça, ele abre um ponto, assim, um panorama, abre com direito de todos escolher. Quem entender vai receber e vai andar por ele. Quem não quiser entender, quem se aproximar de Deus, automaticamente está se aproximando da luz. E quem se aproxima da luz recebe esclarecimento. Então, como evangélicos, nós temos o dever de esclarecermos o povo acerca do amor de Deus, acerca da salvação, como se faz para obter a salvação. Primeiro precisa ser alcançado pela fé. Através da fé, um reconhecimento do estado miserável de pecado, o arrependimento, a contrição, a contrição traz o arrependimento. O sujeito fica contrito por ter feito tanta besteira e ter ignorado tanto a mensagem do Altíssimo, a vida com Deus, e vivido uma vida alienada, uma vida, e ainda defendendo muitas das vezes algumas teses, algumas regras, alguns nomes que não têm condições de salvar. Então, fica esclarecido aqui que o conceito de mistério do Novo Testamento, ou da Bíblia, não é só do Novo Testamento, da Bíblia inteira, o conceito bíblico de mistério é trazer revelação, tirar a venda dos olhos e trazer esclarecimento. Significa desvendar o segredo, ok? O segundo subtópico fala sobre o conhecimento do mistério. O conhecimento do mistério. Agora, ele vai fazer aqui, mostrar-nos como conhecer o mistério. Ele diz assim: para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio, como que aparece no texto, com valor circunstancial noutro século. Não foi manifestado, mas agora, quer dizer, a partir daquele momento, quer dizer, em Cristo, estava trazendo a revelação
daquilo que alguns deles ainda buscavam, tinham esperança, mas ainda não tinham sido esclarecidos, não tinha sido apresentado a eles a solução. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomasse conhecimento acerca deste mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Meus irmãos, claro que alguns dos profetas sentiam pelo Espírito que Deus não era Deus exclusivista em relação a nações. Deus queria trazer todos ao conhecimento da sua verdade, mas isso durante todo o Antigo Testamento foram poucos que compreenderam isso. Depois que Jesus veio trazer, Jesus é a revelação de tudo, o esclarecimento geral de tudo. Depois que Jesus veio ao mundo, ele formou a igreja, Jesus é a pedra fundamental, viu? É a pedra angular, é a pedra principal da esquina. Depois que ele formou a igreja, aí, querido, ele quer que o povo seja esclarecido, que a igreja é exatamente isso, aqueles que foram chamados para fora. A palavra igreja vem da palavra eclésia, palavra grega que quer dizer aqueles que foram chamados para fora. Então, Jesus veio tirar o homem da vida do pecado. É um tratamento totalmente espiritual, um tratamento interno, tirar as impurezas, tirar as imundícias, não viver simplesmente de dogmas e ritos, de regras e o coração sujo. É preciso primeiro limpar o coração, receber Jesus. Então ele vem trazendo esse esclarecimento, que para Deus, tanto judeus, quanto gregos, quanto o resto do mundo, todos têm o mesmo valor. Jesus morreu por todos. E esse mistério foi desvendado lá no Novo Testamento. Quando depois Jesus morreu, ainda não havia sido revelado plenamente. Mas depois nós encontramos o apóstolo Pedro. Lembra daquela visão? Aquela visão que o apóstolo Pedro teve. E depois, logo que ele teve aquela visão de vendo um grande lençol aberto, e com todo tipo de animais imundos, considerados imundos para os judeus, e ele ouve uma voz: Pedro, mata e come. Quando Pedro, ele expressa: eu sou de maneira nenhuma comerei coisas comuns e imundas. Mas aí Deus estava falando com ele, era um mistério para ser desvendado. Deus estava falando com ele mistério. E aí logo chegou alguém lá da casa de Cornélio, dizendo que fora enviado por Cornélio para que fosse até lá para poder fazer algo, e explicou quem era Cornélio, e Pedro sentiu pelo Espírito que deveria ir. Quando chegou lá, Cornélio se inclina diante dele para o adorar, ele manda: levanta, porque eu sou homem igual a você. E aí Cornélio se levanta e Pedro realiza um culto. Pedro começou a falar acerca do amor de Deus, e o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio. E ali estava Cornélio, alguns amigos e os empregados de Cornélio. Ele era um centurião, um homem que tinha responsabilidade sobre 100 soldados. Por certo, a maioria dos soldados estavam ali, naquela reunião com Pedro, que se formava 120 pessoas. E aí o Espírito Santo desceu naquela reunião e todos foram batizados com o Espírito Santo. E naquele mesmo dia, Pedro passou um sufoco incrível, porque até entre os apóstolos existia essa diferençazinha, esse tabuzinho que só os judeus tinham direito
a salvação, tinham direito a conhecer acerca de Deus. E aí o Espírito Santo mostra que ele não faz acepção de pessoas. E aí Pedro ganhou um argumento entre os apóstolos, foi assim: como que a gente vai recusar, vai rejeitar aqueles que o Espírito Santo não rejeitou? Se o Espírito Santo veio sobre eles, é porque o Espírito Santo está aprovando a chamada deles. Está entendendo, querido? E aí, os apóstolos, eles se renderam. E aí Paulo já tinha sido chamado, né? Paulo já tinha sido chamado nessa época, mas ainda estava em preparação. Paulo chegou e foi recebido, né? A princípio com certa desconfiança, mas mesmo assim ele foi se destacando, porque ele tinha uma certa sabedoria secular, uma grande sabedoria secular, mas o que ele mesmo considerou como esterco, porque ele precisava da sabedoria vinda do Espírito, e o Espírito Santo se opõe a fazer isso, mas ele precisou de alguém que para estar com ele. Isso nos mostra, irmão, que ninguém pode estar sozinho, querer ser o bambambam da cocada, fazer tudo sozinho, que não precisa de nada. Se você é bom, não precisa ter medo de ninguém perto de você. Se você é bom, você vai ser, se você for chamado para ser líder, não fica com medo dos liderados, porque a obra é de Deus. E se um dia você tiver que ser liderado pelo que hoje você lidera, porque Deus pode fazer isso, se Ele quiser fazer. Mas na realidade não precisa ter medo não, porque se você não quiser, se Deus quiser fazer as coisas, e o homem, quem pode? Logo que Jesus falou com Paulo, que duro seria para ele recalcitrar. Por quê? Porque ele enfrentou uma situação, ele estava acostumado a levar as coisas no peito e na raça, na base da pancadaria, da espada, atravessando com espada, lutando, mas agora não, agora ele teria que mudar. O forte inimigo dele seriam os próprios impulsos internos dele, que costumaram resolver tudo na força do braço. Agora não, agora na direção de Deus. Covarde não, mas porém sob a direção de Deus. Entendeu? É isso que Deus quer fazer na vida dos crentes hoje. Muito valentão aí, o sujeito às vezes é um valente que só. Quando está lá no mundo, quando ele vem para Jesus, ele fica frouxo. Tenha cuidado, rapaz. Aí o sujeito está lá fora, ele não tem preocupação com hora, por onde anda, não respeita ninguém. Aí depois que ele vem para a igreja, ele fica... Deus não, você vai para ser frouxo não, você para combater o mal, e claro, com simplicidade. Paulo foi simples, porém não era frouxo. Então, é preciso que entramos no assunto aqui, só para dizer da responsabilidade que nós temos como difusor do Evangelho a todo tipo de pessoas. Nós vamos enfrentar, não é o fato de o camarada estar na vida do crime que ele está desprezado, ele tem que ser evangelizado. Se ele não quiser, é o problema dele, ele vai se dobrar sobre a espada. Tá? Mas a palavra tem que ser pregada a ele tem que conhecer o caminho da verdade. Ele tem que conhecer que Jesus Cristo é o único Salvador, é o único libertador. E isso é o dever da igreja, transmitir essa mensagem, que é uma mensagem esclarecedora, para que eles conheçam o mistério, porque ainda tem muitas pessoas vivendo uma vida misteriosa no sentido de ter até medo de Deus, cuidado, porque eles estão acostumados a ser tratados e ser amedrontados lá pelas entidades, porque você tem que submeter, tem que baixar para fulano, baixar para ciclano, porque senão a gente mata, quebra sua perna, mata sua família, você vai cair do andame, vai bater com o carro, etc. Nada disso, irmão. Nosso Deus nos chama para sermos, claro, lutadores, mas pela paz. Lutador pela paz. A mensagem que portamos é uma mensagem poderosa, porque ela vai no coração do homem, quebranta o coração, tira o rancor, a ira, a revolta. Infelizmente ainda tem muito crente revoltado, né? Às vezes coisas simples que acontecem, o crente expressa aquela revolta, aquela ira, aquela impeculância de querer resolver as coisas tudo na base do rancor, sempre colocando alguém como culpado. Ele sempre é o bonzinho e os outros é culpado, mas a situação é que ele tem que ser o ditador de tudo. Olha, querido, pense bem, o dono dessa obra não é frouxo não, ele é o Senhor Jesus, ele cuida, ok? Vamos para o terceiro subtópico que fala sobre
o mistério e os profetas da antiga aliança. Vamos lá. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Aí nós encontramos alguns textos aqui onde faz menção das bênçãos que era prometida aos gentios também, a todo o povo. No entanto, os judeus continuavam naquela situação de achar que a carne dele na brasa e os gentios pegavam a cinza e apagada ainda, não assava nada. Então, irmãos, aí alguns textos aqui, que já desde Gênesis, já vai estar trazendo Gênesis capítulo 12, versículo 3, Gênesis 22, 18, encontramos Isaías capítulo 11, versículo 10, capítulo 49, versículo 6, 54, versículo 1 a 3, 60, versículo 1 a 3, aí Malaquias capítulo 1, versículo 11, tudo fazendo menção a Deus chamando todo o povo a si, a unificação do povo, dos humanos, no sentido de adorar a Deus. Então, a gente entende que alguns profetas falaram, usados com autoridade, falando, mas a dificuldade é que ele pregava para um povo que era um povo rude, um povo de dura serviço, um povo que não aceitava de forma alguma dividir aquela honra que estava dada a eles, de serem a nação eleita. Eles não queriam que fosse dividida com ninguém, era o orgulho e a soberba. Até hoje ainda tem alguns assim, mas a mensagem do Evangelho tem poder de transformar, de mudar. E aí, assim, o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Eles sabiam que havia essa promessa, mas não sabia como iria acontecer. Aí que está o segredo do negócio. Eles não sabiam como iria acontecer. Quando iria acontecer. Aí diz assim, como Deus falaria algo totalmente novo, que as barreiras radicais e raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que os judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto, quer dizer, estava oculto, meus irmãos, para os judeus, e veio ser revelado em Cristo. Cristo é, de fato, irmãos, o meio da história. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento surge Cristo para fazer a mudança. Então, os profetas, eles tinham uma mensagem e pregavam sobre a vinda do Messias, pregavam sobre a grandeza de Deus sobre todo o planeta, mas eles não sabiam como aconteceria esse momento em que a barreira seria quebrada para que o povo pudesse se unificar. Quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Agora, todos tinham o direito de entrar à presença de Deus e adorar, os direitos iguais. Amém, querido? O segundo tópico fala sobre o mistério revelado no Novo Testamento. Agora vamos ver o Novo Testamento revelando o mistério. O plano divino oculto, quando a Igreja de Cristo e a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e profetas do Novo Testamento, é claro. Profeta do Novo Testamento, a gente está sempre falando aqui, que é diferente, não era como os profetas, o ministério dos profetas do Antigo Testamento. O profeta do Novo Testamento é aquele que tinha
a palavra, que recebia a revelação de Deus, que falava em lugar de Deus, porém não tinha um ministério específico, entendeu? Todo crente automaticamente já recebe o direito de receber esse dom. Agora aqui é por dom, viu, irmãos? É um dom que Deus dá àquela pessoa para poder falar a sua palavra revelada, interpretar e esclarecer as pessoas. Primeiro subtópico fala sobre revelado aos apóstolos e profetas. Ao falar, ou melhor, ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Viu, irmãos, o Paulo, ele, por causa desse esclarecimento, Paulo sofreu muita perseguição. Ele foi preso por trazer esse esclarecimento. O povo judeu odiaram Paulo, se revoltaram contra ele, exatamente porque Paulo vinha trazendo esse esclarecimento, principalmente a questão da circuncisão, que Paulo vem dizendo que ele chegou a falar aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, versículo 15, que em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Enquanto eles estavam brigando para defender essa cerimônia da circuncisão, muitas das vezes o coração estava cheio de revolta, de mágoa, de ódio, de rancor, de vontade de destruir, mas eles tinham passado pelo processo da circuncisão. Da mesma coisa, irmãos, hoje o crente, algumas pessoas, eu sou batizado. Você é batizado, você tem que ser comportado como alguém que reverencia o nome do Senhor, que guarda a palavra, que se protege do mal, ou que tem cuidado para não pecar. Mas se você simplesmente for batizado, você tomou um banho. Tomou um banho numa água diferente só. É preciso ter compromisso com a palavra, é preciso andar na direção de Deus, é preciso ter reverência, respeito a Deus, respeito à sua obra, respeito às pessoas. É isso que o batismo é para isso. O batismo ele tem um significado tremendo, que simboliza a pessoa quando foi emergida, é como se ela sepultou o velho homem, e quando ela foi erguida, ela ressuscitou numa nova criatura para servir a Deus. Por isso Paulo disse que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Viu, irmãos? Tem que ser nova criatura. É tremendo, é até revoltante você ver crente com comportamento medíocre, com comportamento imoral, com comportamento de corrupção, com comportamento ganancioso. Só a misericórdia, mas tem. Tem até crente, irmãos, com comportamentos aí que não dispensa até comentário, comportamento de muitos crentes. Depois querem ocupar púlpito, querem pregar, querem instruir os outros aquilo que eles não querem viver, querem ensinar aquilo que eles sabem, mas não praticam. Não basta só saber, é preciso praticar. Então, a situação é essa. É preciso que o apóstolo vem mostrando essa revelação. Significa dizer que a chamada, a doutrina da comissão, lhe foi divinamente confiada pela revelação de Jesus Cristo. Nós encontramos o próprio, em Gálatas capítulo 1, versículo 12, ele fala sobre isso. Paulo foi chamado de uma maneira totalmente especial para poder ocupar essa posição de ser ele o apóstolo dos gentios, porque Deus fez a separação, Deus chamou alguém que tinha de fato experiência na vida secular, experiência com batalha, experiência com enfrentar situações, enfrentar autoridade e capacidade para
cara a cara, enfrentar e falar à altura com cada um. Então Deus fez isso na vida de Paulo, chamou Paulo nessa situação, de a situação de autoridade, mas ele enfrentou muita situação muito complicada. O apóstolo segura que ainda o que mistério oculto foi revelado pelo Espírito Santo. Então ele assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, e ele aos demais apóstolos e profetas. A ele, aos demais apóstolos e profetas. O mistério foi revelado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o mantenedor da igreja. É o Espírito Santo é quem cuida da igreja. É o Espírito Santo que orienta a igreja. É o Espírito Santo que manda a provisão necessária para a igreja. Então, é preciso ter intimidade com o Espírito Santo. É preciso entender, é preciso entender que o Espírito Santo foi dado, foi enviado para cuidar da igreja. E se a gente tiver intimidade com o Espírito Santo, respeitar o Espírito Santo está em todos os lugares. Nosso coração tem que estar cheio dele para que a gente possa fazer a obra dele. Então, tenhamos esse cuidado, vigiemos, lutemos contra o mal. Então, essa mensagem, ela foi revelada aos apóstolos e profetas para que eles tivessem autoridade do Espírito Santo para poder combater a religiosidade, o formalismo, viu, irmãos, o exclusivismo. Foi isso que por isso que Paulo enfrentou muitas situações complicadas, porque ele combatia com alguém que não quer largar. Sabe aquela pessoa que está no poder e não quer largar de jeito nenhum? E a pessoa que mesmo tendo uma linha religiosa, mas ela está ligada lá a uma parte do governo, que ela tem uma facilidade de capturar o money, encher o bolso e dar conforto para a família e tudo mais. E se aquilo não foi Deus que colocou, se isso acontece nos nossos dias hoje, com muitos da igreja, imagina naquele tempo. Então eles não queriam deixar que Paulo esclarecesse o povo acerca dessa... Paulo tentou até argumentar com grandes líderes, com grandes religiosos. Alguns deles se convenceram, mas poucos em relação aos muitos. Desculpe, irmão. Então, é preciso que a gente tenha esse esclarecimento. É uma dificuldade, até hoje é uma dificuldade para se pregar palavras, para se esclarecer o povo, principalmente aqueles que são apóstatas, viu, irmãos? Aqueles que são hereges. É uma dificuldade muito grande. Nossos dias tem levantado muito, formado heresias, e tem se apostatado da fé, se tornado herege, e infelizmente tem levado alguns com eles. Só a misericórdia, porque algumas pessoas muitas vezes até criadas na igreja, mas como nunca teve afinidade de ficar na palavra, de entregar-se ao Espírito Santo, deixar ser dominado pelo Espírito Santo, ela fica presa fácil dos enganadores, dos falsos profetas. Desculpa. O segundo subtópico aqui, do segundo tópico, fala sobre o mistério oculto. O ministério oculto, irmãos, que seria revelado, estava oculto. Ó. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, viu? A igreja que era o mistério profundo. O que é a igreja? Como eu já disse antes, igreja é a união dos povos, judeus e gentios, unidos no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma consciência, na mesma convicção. E é muito difícil, que Jesus até orou pela unidade da igreja, porque se nós não estivermos unidos a Cristo, somos qualquer outra coisa, menos igreja. Só Cristo pode nos fazer igreja. Então ele diz assim, ó, essa revelação começa pela declaração de que Paulo idealizou tudo desde sempre. Ó. No capítulo 1, versículo 14, e capítulo 3, versículo 11,
e prossegue com execução da obra de Cristo. Ele começa mostrando a revelação de como se tornar um cristão, e o homem Jesus morreu exatamente para isso, para nos redimir da maldição do pecado e da morte. E Jesus disse que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, crer em Jesus. Uma coisa que ainda falta a alguns judeus é crerem em Jesus. É crer em Jesus. Então, irmãos, nós precisamos nos unificarmos na fé, nos fortalecermos em Cristo, porque a maior revelação, no caso no Antigo Testamento, é que a igreja, e nós encontramos lá que vai fazer, nós vamos fazer uma menção mais uma vez, do quando ainda havia uma barreira muito grande, e que Deus revela, logo no início da igreja, revela a Pedro que fosse até a Cesareia, a casa do centurião Cornélio, e lá ele derramou o Espírito Santo sobre os que estavam ali, e integrou-se à igreja alguns gentios, que houve alguma polêmica entre os apóstolos, mas depois houve entendimento, esclarecimento, lucidez, esclarecimento de que eles, Jesus morreu, já havia falado disso, que ele morreu por todos os homens do planeta, toda a humanidade. A magnitude do mistério, ele vai falar sobre a magnitude do mistério, ele fala assim: outrora ninguém tinha ventilado possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnias ou classes sociais, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva, da primitiva igreja, demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Aí vai fazer aqui menção ali que a gente já falou agora, viu, irmão? Lá no capítulo 11, versículo 4 a 17, vai trazer uma abordagem sobre a dificuldade que alguns líderes da igreja primitiva tiveram dificuldade de compreender, mas depois acabaram aceitando isso. Esse mistério era revelado, esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planeja desde o princípio. Esse mistério, nós temos essa ordem de revelar esse mistério. O Evangelho precisa ser pregado a todos os homens, sem barreiras de etnias, de raça, de tribos, de nações. Todos precisam ouvir do Evangelho, porque Jesus morreu por todos. O terceiro tópico vai falar sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. Aí ele vai falar, Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade o Senhor pré-estabeleceu o plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então, o pecado de Adão não pegou Deus de surpresa, não, irmãos. Na realidade, que Deus deu o livre-arbítrio ao homem, direito de escolher. Mas ele já havia estabelecido um plano para salvar toda a humanidade, o seu propósito de que criasse o planeta Terra e criasse o homem, enchesse a Terra da espécie humana, permaneceria, viu, irmãos? E aí, mesmo quando a regra, Deus colocou aquela regra,
que ele não comesse do fruto que estava no meio do jardim, porque o dia que ele comesse morreria, aí porque na realidade que o homem foi criado para ser eterno também no corpo, mas por causa do pecado, aí o homem passou a experimentar a morte física. Mas o que foi dado por Deus ao homem, diretamente de Deus ao homem, que é deu de si para o homem, que foi o sopro de vida, o seu fôlego está em nós. Todos nós temos Deus em nós. Até mesmo o ímpio, ele tem algo de Deus na sua vida. Porém, ele não está cuidando, aí vai ser chamado à prestação de conta, porque ele precisa reconhecer Jesus como seu único suficiente Salvador. Não reconhecendo isso, ele passará por um sofrimento que nunca acabará. Meus irmãos, o afastamento eterno de Deus. Aí o primeiro subtópico do terceiro tópico vai falar sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Ele diz assim: o mistério agora revelado é anunciado e considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Quer dizer, são coisas que nossa mente não tem nem condições de alcançar, de tanta maravilha, de tanto valor espiritual, como a riqueza insondável. Quer dizer, a expressão se refere às maravilhas e às providências divinas que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, algo imenso, algo grandioso, era algo imensurável. A mensagem de tal ele fora incumbido, consistia em ministrar toda a perfeição e a preciosidade do mistério que estava oculto. Proclamar que essa dádiva sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano. O conteúdo desse plano é a pessoa de Cristo, que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então, irmãos, Cristo veio para executar o plano que Deus havia já idealizado, já tinha planejado, já tinha feito o projeto de tudo, e Cristo veio para a execução dessa obra. E ele, louvado e glorificado seja o teu nome, que ele honrou com a missão para a qual ele veio à terra. Aí ele vai falar sobre o eterno propósito de Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério coberto para ser revelado em tempo oportuno. Como a gente já falou, Deus só faz as coisas no tempo dele, no tempo oportuno. Então, querido, indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação para que agora se manifestasse segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano de salvação que abrange
O mistério da igreja é a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então, desde o princípio que Jesus já havia sido escolhido por Deus para que viesse a esse mundo para a execução desta obra de revelar a unidade do povo, a formação da igreja. Jesus veio formar a igreja na terra. E o terceiro subtópico fala sobre o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. A gente já até falou nisso aqui. Então Deus não foi apanhado de surpresa. Deus já havia estabelecido um plano para salvar a humanidade antes mesmo que Adão pecasse. Então Jesus veio para nos libertar desse poder do pecado, mas acima de tudo, para o povo judeu, Jesus veio trazer um grande esclarecimento. Jesus veio revelar algo que estava encoberto entre eles, e eles se tinham como poderosos, como nação exclusiva e povo exclusivo. Como nação até podemos entender, mas como o único povo com direito à adoração a Deus, isso não. Agora vamos à conclusão, que nos diz que o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado. Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, identificado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja. Essa é a nossa participação, anunciar essa grandeza, revelar esse mistério àqueles que ainda não foram alcançados, conforme os desígnios divinos pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, irmãos, antes que o mundo fosse formado, antes que o homem fosse criado, Deus já havia estabelecido o plano para a salvação da humanidade. E agora, como igreja, só para a gente entender o nosso compromisso, como igreja nós temos o compromisso, o dever até de estarmos notificando esta palavra e trazendo esse esclarecimento ao povo, para entender que só em Jesus o homem pode alcançar a salvação, o direito de fazer parte do povo de Deus. Agora somos 3 classes de povos na terra: judeus, nação eleita; gentios, todos que não fazem parte da agremiação de Israel; e igreja, o povo mais importante, que é constituído espiritualmente para fazer parte do povo vitorioso, um povo exclusivo, um povo eleito, um povo santo de boas obras. Esse povo é a igreja, que é formada de pessoas convertidas a Cristo, tanto judeus quanto não judeus, mas precisa ser convertido a Cristo. Paremos, irmãos, e analisemos que coisa maravilhosa essa palavra vem nos trazendo, nos esclarecendo acerca do seu amor. Espero ter contribuído com os irmãos para essa mensagem da escola bíblica, para que os irmãos sintam entusiasmados em buscar mais intimidade com Deus, para que possa ser também o anunciador desse evangelho revelador, transformador de vida e que desvenda mistério. Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja colocada nos nossos corações para a glória do nome de Jesus.
Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas que há quem. Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Pela muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força